você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre um importante instituto processual, qual seja o embargo de terceiro. Lembrando que o objetivo do vídeo não é esgotar o tema, para isso seria necessário um vídeo bem maior, mas no vídeo de hoje falaremos dos aspectos principais, os mais importantes, atinentes ao embargo de terceiro. Os embargos de terceiro são assim entendidos pela maioria da doutrina e da jurisprudência, dos autores do direito, como um instituto, um instrumento pelo qual se livra o determinado bem ou a posse do direito deste bem, dessa propriedade, de uma constrição que foi colocada de forma injusta por um processo em que determinado indivíduo não faz parte. Portanto, terceiro é aquele indivíduo que está fora da relação considerada clássica do processo de autor e réu. É uma pessoa que fora desse espectro está sendo prejudicada por uma ação que aquele processo provoca. Isto tem cabimento, esse tipo de procedimento, por meio do artigo 1046 do Código de Processo Civil. Lá se coloca que aquele que não é parte no processo, mas que sofre algum tipo de constrição, que prejudica o uso de determinado bem, ou lhe restringe a posse ou o direito de posse de seus bens em razão de alguma penhora, arresto, sequestro de bens, alienação judicial, entre outros, pode, por meio do Instituto dos Embargos de Terceiro, alegar a sua posse, ou a sua senhoria ou sua posse sobre determinado bem que está sofrendo aquela constrição. Para sua defesa, naturalmente. Para tanto, ele vai ter que provar que é, de fato, terceiro, que de fato possui aquela característica. Podemos citar alguns exemplos aqui, onde o embargo de terceiro seria cabível. Imagine determinada situação. Imagine que eu compro um determinado veículo de uma determinada pessoa sem fazer a transferência deste veículo, que por si só, por mais de 30 dias, já iria me gerar uma multa, mas o objetivo não é falar da parte do Código de Trânsito brasileiro. Vamos ficar só neste exemplo. Comprei um carro, não fiz a transferência deste carro, esse carro está no nome de uma outra pessoa, o comprador original, estou utilizando do carro, até que um determinado dia, numa blitz, alguém me para, pede a documentação do veículo, eu apresento, e a pessoa fala, olha, tem aqui o mandado de busca e apreensão para ser cumprido, o senhor saia do veículo, o carro está apreendido. Eu tomo aquele susto, falo, mas como isso é possível? Quando vou verifico que aquele indivíduo que me vendeu o veículo, o vendeu com esse carro alienado ao banco, houveram prestações em atraso, o carro sofreu busca e apreensão pelo atraso das parcelas, o banco tomou esse carro para si, executando um direito que é seu, de retomar o bem que não foi pago, e eu, terceiro prejudicado, de boa fé, não sabia daquela situação, comprei aquele veículo e agora estou sem este veículo. Como eu posso fazer então? Ingresso com os embargos de terceiro, junto uma cópia do documento, seja um contrato de compra e venda, um recibo, que prove que eu sou possuidor daquele veículo naquele momento, alego que aquela constrição é injusta, porque não faz parte, eu não conhecia, eu não tinha como saber, e agora que estou sabendo, quero me dispor a tentar resolvê-la, e ingresso neste processo. Ao ingressar neste processo, eu vou apresentar os meus meios de defesa e vou me dispor. Eu posso pagar essa dívida, que pertence ao devedor original, e depois terei direito de regresso contra ele, pelos valores pagos, e também pelo dano moral, em razão da situação que ele não me contou e me colocou neste problema, que é a perda do bem, ou o risco de perdê-lo. Então, logo em seguida, alguém pode perguntar, mas quando que eu posso fazer a proposição desses embargos de terceiro? Já entendi que ele é cabível para tentar repelir uma injusta agressão, uma injusta ordem, constrição judicial sobre bem ou um direito a determinado bem. Entendi que eu, como terceiro, não faço parte da relação original que causa essa constrição. Entendi que eu tenho que provar que sou aquele que sofre a constrição por meio de um documento e vou poder colocar isso de uma forma muito clara e pedir para que o bem seja liberado para mim. Mas qual prazo? O prazo é a qualquer tempo, desde que seja antes do trânsito em julgado da sentença. Caso isso ocorra já no cumprimento de sentença, 5 dias antes da adjudicação, ou seja, da tomada do bem pelo credor,
da alienação ou da arrematação do bem em leilão. Caso contrário, o embargo de terceiro não será mais um procedimento cabível. Tá? Qual procedimento será? Nós vamos tratar disso em outro momento. Mas o embargo de terceiro, portanto, ele termina aí. Então o indivíduo tem que, de alguma forma, se resguardar, procurar saber o que está acontecendo, para poder ingressar com o embargo de terceiro no momento apropriado. E onde ele ingressa com esse embargo de terceiro? Qual é a competência para esse embargo? A competência é do mesmo juízo que causou a constrição. Ou seja, vamos imaginar que seja uma busca e apreensão originária da primeira vara civil. O indivíduo vai ingressar com os embargos de terceiro, distribuídos por dependência, na mesma primeira vara civil, indicando o número do processo, toda a situação que já ocorreu até aquele momento e pedindo a liberação do bem para si. Muito bem, e qual é o procedimento? Voltando nisso, o procedimento tem previsão no artigo 677 do Código de Processo Civil, e lá fica estabelecido que essa inicial tem que vir acompanhada com provas de que o indivíduo é o terceiro. Seja, no caso do carro, que eu dei como exemplo, um contrato de compra e venda, um recibo, e se for, por exemplo, um imóvel, um contrato de promessa de compra e venda, um contrato de compra e venda, qualquer documento hábil ou que indique minimamente que o indivíduo é terceiro. Do contrário, será algo meramente protelatório e pode não ser aceito. Tá? Essas provas têm que ocorrer se o indivíduo está na posse do carro, está na posse do bem, alguma coisa que comprove isso, uma conversa de WhatsApp, por exemplo, provando que o indivíduo adquiriu a posse daquele bem a partir daquela data, uma foto do indivíduo, pode ser ter um print da internet com a foto dele lá na propriedade do bem, já há determinado tempo, tudo que sirva como prova de que o indivíduo tenha essa capacidade. Há também que se citar o embargado, né? Porque quando se fala de embargos, eu vou ter o embargante, aquele que propõe a ação, e o embargado, aquele que é a parte contrária desse processo. Então esse indivíduo é citado, tá? Via advogado, é um processo distribuído por dependência, e caso ele não possua advogado constituído nos autos, ele é citado de forma pessoal. Outro ponto importante, uma vez que ele seja citado, ele terá prazo de 15 dias para fazer a sua defesa, para contestar esses embargos e dizer que eles não têm cabimento. Tá? Após isso, o processo segue um procedimento comum, ou seja, vai haver uma fase de especificação de provas e depois sentença e recursos e assim por diante. Tá? Na seara trabalhista, também é importante mencionar que os embargos de terceiro também são cabíveis. A área do trabalho utiliza de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Lá na área do trabalho, tem o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata de especificar sobre os embargos de terceiro, mas minimamente ele guarda as mesmas proporções do embargos de natureza civil, correto? Estes são os primeiros aspectos que eu queria tratar, os aspectos principais, gerais, sobre os embargos de terceiro. Se existiu algum ponto que eu deveria ter comentado nesse vídeo, ou que você acha que vale a pena a menção, não esqueça de comentar aqui embaixo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo. Até lá!